quantas vogais nós temos, quantas sílabas nós temos, quantas consoantes nós temos. Aí você vai entrar na questão de pesos e medidas. Então você já entra na matemática. Aí você vai entrar na questão da geometria com relação a espaço. Enfim, você tem toda uma estrutura dentro de um ambiente que as pessoas têm liberdade para poder chegar, comprar, se encostar, conversar com alguém. Então preste bem atenção, não é simplesmente um cenário, é um cenário dentro de uma realidade que ajuda a cada um de nós, nos ajuda a construir o nosso caráter. Quantas lembranças boas nós temos daquela vendinha do Zé, daquele lugar aonde nós íamos até mesmo para poder ver os amigos, para sentar na calçada. Aqueles que usam de jogatina vão em vendinhas do Zé para jogar sinuca, para comprar cerveja. Não é o nosso caso. Mas dentro da vendinha do Zé, você encontra uma realidade. Isso que nós estamos colocando, realidade. Você utilizar a metodologia, que normalmente é cansativa quando é aplicada apenas no quadro. E aí eu vou falar com os professores sobre a necessidade dos recursos audiovisuais. Vocês sabem que quando você apenas vê, mas não fala, e apenas fica daquilo que você ouve, você tem dificuldade. Quando você aplica todos os recursos, então a pessoa vai usar melhor o seu raciocínio lógico, a sua capacidade de memorização, e as coisas são prazerosas. São prazerosas. Você consegue imaginar uma criança que não quer sair daquela aula, que chora exatamente porque tem que voltar para casa porque gostaria de continuar no mesmo lugar, porque estão ambientados? Então é isso. Agora eu quero mostrar uma outra coisa para você. Nós estamos nos alongando, mas o vídeo vai ser dividido em 3 partes e eu te peço, nos acompanhe. Em nome de Jesus, nos acompanhe. Porque são canais como esse que ajudam e muito, não apenas no conhecimento, mas em mostrar a realidade do que são as práticas educacionais e a necessidade que muitas vezes nós precisamos perceber e enfrentar dentro da nossa casa, no lugar onde nós estamos. Olha, vou mostrar uma coisa para vocês aqui agora. Se vocês prestarem atenção, eu coloquei aqui alguns tijolos. Bem, construir não é fácil. Agora, é importante entendermos que muita gente fala assim, se você é pedreiro, se você é ajudante, é porque você não estudou. E há um tremendo equívoco, porque mesmo que a qualidade de ensino de um pedreiro, por exemplo, seja pouca, o seu grau de escolaridade, ele só tem a 3ª série, 4ª série, mas ele não pode construir sem noções básicas na construção. Ele tem que entender sobre pesos e medidas. Ele precisa saber que tipo de material ele vai utilizar para suportar uma carga. Aquilo que ele vai levantar tem um peso médio, é uma laje, são telhas de amianto, são essas telhas de estrutura metálica. Ele está me falando ali. É assim. Bom é isso, essa interação é gostosa. Então você precisa entender que tipo de carga a sua construção vai receber para você entender que tipo de tijolos ou blocos ou tijolos furados, vai depender da região onde você está, você vai utilizar. O pedreiro tem que ter noção de comprimento, de medidas. Ele precisa entender. E outra, juntei 2 tijolos, vou fazer uma construção. Para aqueles que não entendem de construção, parece uma coisa normal a maneira como nós colocamos. Aí alguém pode levantar desse jeito e a casa fica. Depois que bater o reboco aparentemente selou a parede e aí a casa vai permanecer em pé durante muito tempo. Mas a maneira como os tijolos são colocados está errada. Porque eles estavam uns sobre os outros. Ou seja, eu estou levantando um conhecimento, ou aparentemente algo que é conhecimento,
de uma maneira equivocada. E isso vai fazer com que dia menos dia, qualquer situação que houver no terreno, um abalo, ou mesmo se você estiver passando por uma pressão atmosférica, muitos ventos, muita chuva, vai trincar. E quando trincar, a rachadura vai de cima a embaixo. E aí então o que vai acontecer? Dia menos dia a casa vai cair. Maneira correta. Travamento. Travamento. Se eu coloco assim, parece que está travado. Realmente, em comparação com os primeiros, está travado. Em comparação com aquele primeiro. Mas, ainda assim, você tem um ponto de deslocamento que vai dar trincas com muita facilidade. O correto é aqui. E com o espaçamento dos tijolos de baixo, para que possa ser posto aqui uma quantidade de massa. E aí, quando você faz isso, a massa, então, vai penetrar mais profundo, aumentando a resistência da sua parede, porque os tijolos não apenas estão travados aqui, mas eles estão travados entre eles, além da massa que vai vir para esses lugares. Quero então fazer um outro travamento para uma parede que vai ter uma divisória. Olha bem. Entenderam?